capítulo 40, versículo de número 31. Diz a palavra de Deus assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Então renovarão as suas forças, que subirão como asas como águias. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa ser águia. Olha para ele: águia tem visão aguçada. Fala para o teu irmão assim: a águia sabe onde quer chegar. Fala para o teu irmão: a águia triunfa com a sua imponência. Fala para ele: você vai triunfar com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus, quando olha para você, vê em você uma águia. Amém? Fala para ele: uma águia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero contar para vocês uma fábula americana sobre a águia. Dizem que a águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie, chegando a viver a 70 anos. Mas para chegar a esta idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Nesta idade, ela está com as unhas compridas, flexíveis e não consegue mais agarrar suas presas. O bico alongado e pontiagudo se curva dificultando a caça, aprontando contra o peito, então, as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura de suas penas. Voar se torna difícil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar aproximadamente 150 dias. E este processo consiste em voar para um alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, a um penhasco, aonde não necessite voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico contra a pedra até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas, e quando as unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. Só então, após 5 meses, sai para o famoso voo da renovação, para viver mais 30 anos. Amém? A águia, o significado de uma águia, é frequentemente associado à coragem e à força. É chamada a rainha dos céus, ou seja, a rainha das aves, pela sua soberania, beleza e imponência. Na mitologia grega, a águia é o símbolo de Zeus, o mais poderoso dos deuses gregos. Na cultura celta, é o símbolo do renascimento e da renovação. Para os antigos egípcios, era o símbolo da vida eterna. A águia simboliza nobreza, majestade, liberdade, agilidade e entre outras virtudes. Sua figura é usada em tatuagens, brasão, logotipos, times de futebol e etc., para representar a liderança e destacar um espírito vitorioso. Uma pessoa com talento, perspicácia, inteligência e com excelente visão de negócios é chamada de águia. A visão de águia é uma expressão usada em estratégias empresariais para definir quem consegue atingir o topo. Pessoas com habilidades de ver além do óbvio, com atitudes firmes para agirem diante de qualquer obstáculo. As mensagens de motivação, confiança e aumento de autoestima são muitas vezes transmitidas através de analogias com o comportamento soberano e capacidade de renovação da águia. A águia representa a proximidade de Deus, sendo considerada mensageira divina, representa proteção espiritual e no cristianismo representa o poder de Deus. Existem muitas espécies de águias, mas todas se destacam pelo seu grande porte, com comprimento de até 1 metro, plumagem vasta, bico curvo e grandes olhos. Possuem uma capacidade visual extraordinária, 8 vezes mais que a visão humana. Enxergam a sua presa de muito alto e se alimentam geralmente de pequenos mamíferos, répteis e insetos. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a águia tem características fantásticas. Fala para o teu irmão assim: Deus quer te ver como águia. Fala para ele: essas características têm que estar impregnadas na tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Em nome de Jesus. Tem cristão que fica indeciso, não sabe se é águia ou se é uma galinha. Não, eu tenho que saber que eu sou uma águia. Galinha, ela não voa. Galinha só faz barulho.
Galinha só fica ciscando no chão, pegando o resto que cai dos outros. A águia não. A águia sabe aonde ela quer chegar. Por isso a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Primeira característica que eu quero dizer para vocês hoje à noite: as águias fazem as coisas acontecerem. Olha para o teu irmão e diga assim: águia faz as coisas acontecerem. Põe a mão na tua cabeça e diga: águia faz as coisas acontecerem. Amém? A águia não fica esperando o seu alimento chegar para poder alimentar seus filhotes. Ela faz acontecer. Deus deu para ela uma visão muito aguçada. Mesmo voando de muito alto, ela consegue avistar a sua presa de longe. A águia não fica lá no seu ninho chorando e dizendo: Deus, eu preciso alimentar meus filhos. Deus, eu estou passando por isso e por aquilo. Deus, eu preciso de um milagre. Não, a águia faz acontecer. E quando você tem essa visão na sua vida, quando você tem essa unção de Deus na sua vida, você também vai fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Põe a mão na tua cabeça e diga comigo: Deus, eu quero ter a mesma visão da águia. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu não quero ficar parado diante da circunstância, diante dos problemas, mas em nome de Jesus, eu declaro que eu vou fazer acontecer, em nome de Jesus. Que forma que a águia faz acontecer? Ela sai do ninho, ela sai do seu habitáculo e ela vai em busca de uma presa. De que forma nós fazemos acontecer? Saindo do nosso ninho também, e indo em busca do milagre de Deus, indo em busca do sobrenatural de Deus para as nossas vidas, através de estar na casa de Deus, através de jejum, através de oração, através do conhecimento da palavra, através da renovação da nossa mente no nome de Jesus. E nós renovamos a nossa mente através do quê? Da palavra. Da palavra. Então eu não posso ficar parado diante de situações. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso dizer: Deus, me dá estratégias para mudar situações da minha vida. Deus, em nome de Jesus, me dá estratégias para vencer. Em nome de Jesus, abre as portas, muda a minha história, faz de mim um vencedor em nome de Jesus. Amém? Então a primeira característica das águias é que elas fazem as coisas acontecerem. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não fique esperando, faça acontecer. Amém, queridos? Faça acontecer, em nome de Jesus. Independente do que seja, faça acontecer. A segunda característica de uma águia é que águias vêm e agarram as oportunidades. Diga assim: Deus, eu quero ver e eu quero agarrar as oportunidades da minha vida com as duas mãos, em nome de Jesus. Faça assim, ó, com as duas mãos, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ver e precisamos agarrar, em nome de Jesus, as oportunidades da nossa vida. Às vezes nós temos ideias e nós apenas deixamos essas ideias em papéis. E lá elas passam anos. Aí amanhã nós morremos e outro encontram essas ideias e aplicam essas ideias em suas vidas e obtêm sucesso naquilo que era nosso. Porque nós apenas vimos e não agarramos. Então nós precisamos ver e precisamos agarrar. Os nossos olhos espirituais, eles precisam estar abertos. A nossa visão tem que ser aguçada. Em nome de Jesus, nós temos que ter fé para ousar no sobrenatural e para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, dia após dia, no nome de Jesus. Então a minha visão, ela tem que estar aguçada, tem que estar aberta. Eu preciso ver e agarrar as oportunidades da minha vida. Amém? Quando uma águia avista sua presa, ela não fica esperando o melhor momento.
Ela simplesmente foca e toma uma decisão. Eu vou agarrar. Esta é a minha oportunidade no dia de hoje. Eu vou descer direto na minha presa e vou voltar com ela em minhas garras. Quando a águia ela está voando, ela sai do seu ninho à procura de uma presa para alimentar seus filhotes. Lá de cima ela enxerga aquela presa. Ela não fica esperando a melhor oportunidade, o melhor tempo, a melhor hora, não. Ela simplesmente toma uma decisão e nessa decisão ela vai e ela pega a sua presa. Porque quando ela desce num tiro certeiro. Ela não desce para voltar com as garras vazias. Ela desce para pegar. Deus deu para ela essa destreza. E Deus pode fazer muito mais pela minha e pela sua vida. Muito mais do que da águia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você vale mais do que uma águia. Fala para o teu irmão assim: Jesus não morreu pela águia. Fala para ele: Jesus morreu por você. Fala para ele assim: a águia serve como exemplo para você aplicar na tua vida. Porque você tem muito mais poder sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Então as oportunidades aparecem. Eu preciso aprender o quê? Ver e agarrar. Em nome de Jesus. Eu não posso deixar as oportunidades da minha vida irem embora. Eu preciso ver e eu preciso agarrar. Eu tenho que usar da autoridade que está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Imagine vocês se quando Nabucodonosor olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego e disse para eles assim: ou vocês me adoram, ou vocês vão cair dentro dessa fornalha. Se eles tivessem se curvado e adorado o rei: ô rei, perdão, nós te adoramos porque o Senhor é muito bom, isso e aquilo, eles não teriam agarrado a oportunidade de prosperarem na Babilônia e de mostrar para toda a Babilônia que o Deus deles era Deus. Então, diante de qualquer problema, agarre a oportunidade que Deus vai te dar. Diante de qualquer problema, Deus tem uma porta, Deus tem uma solução, Deus tem uma estratégia para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Deus, eu quero esta característica das águias, em nome de Jesus, porque elas vêm e elas agarram as suas oportunidades. Amém? Em nome de Jesus. Coloca no teu coração: eu vou agarrar. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu vou agarrar. Em nome de Jesus. Terceira característica das águias: as águias influenciam as opiniões e ações dos outros. As águias constroem seus ninhos em penhascos altos, para que ninguém os alcance. Seus filhotes nascem nas alturas. E logo cedo, quando sua plumagem toma conta do seu corpo, a águia começa a voar em círculo em cima do ninho, mostrando para os seus filhos como é voar. E mostrando para eles que da mesma forma que ela voa, eles também podem voar. Influenciando os seus filhos. Mas quando os seus filhos veem isso e não tomam a decisão, ela desce no ninho, ela desfaz o ninho e ela deixa uma porção de espinhos no ninho para incomodar seus filhos. E quando mesmo assim seus filhos continuam lá, ela vai lá e simplesmente os empurra para fora. Pode até ser cruel aos nossos olhos, mas isto faz com que eles comecem a voar. Situações que acontecem em nossas vidas, muitas vezes é Deus mostrando que nós podemos voar. É Deus mostrando que nós podemos viver o sobrenatural. Elias, um dia estava escondido na caverna, porque Jezabel estava matando tudo quanto é profeta que ela achava na frente. E do lado da caverna tinha um rio. E todos os dias um corvo vinha e alimentava a Elias. E ele bebia a água do rio e estava sossegado a vida de Elias. E um determinado dia o rio secou. E o corvo parou de alimentar. E Deus olhou para Elias e disse assim: Elias, sai
da caverna. Sai da caverna. Vai para Sarepta. Lá tem uma viúva. Ela vai te alimentar. Vai lá, se apresenta a Acabe. Mostra para ele que eu sou Deus. Foi quando Elias foi para oferecer em cima do Monte Carmelo. O milagre só é gerado quando nós saímos de cima do muro. Nós precisamos aprender a olhar para frente, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele: você não pode ser acomodado com as situações. Fala para ele assim: em nome de Jesus, você precisa se movimentar. Fala para o teu irmão assim: as situações que acontecem na tua vida, é Deus agindo para você crescer, para você vencer, para você prosperar, para você ter sucesso, para você viver o sobrenatural do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então Deus, Ele manifesta esse poder nas nossas vidas. Essa terceira característica das águias. Imagine vocês, se nós fizéssemos a mesma coisa com os nossos filhos. Pareceria ser uma coisa muito dura. Mas talvez nós faríamos filhos melhores. Os americanos, eles têm uma estratégia muito interessante que nós brasileiros não temos. Nós temos muita coisa para aprender com eles. Eles são um povo vencedor. Quando os filhos são pequenos, eles ensinam os filhos a pouparem. Compram-se porquinhos, cofrinhos, para que os filhos depositem moedas, para que essas moedas sejam usadas na época da faculdade. E quando esses filhos atingem a maioridade, os pais literalmente incentivam os seus filhos a saírem de casa, a terem as suas vidas, a começarem a construir suas histórias. E nós, brasileiros, se bobearmos, nós queremos ficar com os nossos filhos o resto da vida debaixo das nossas asas. Essa é uma grande verdade. E nós os impedimos de crescer muitas vezes. E Deus, Ele movimenta as nossas vidas porque Ele quer nos fazer crescer. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, Ele corta e queima. Mas a que dá fruto, Ele poda para que cresça mais ainda e dê mais frutos ainda. Fala para o teu irmão: não pode ficar escondido na caverna. Fala para ele: tem que sair para fora em nome de Jesus. Fala para ele: as situações que aparecem, é Deus te influenciando para você viver o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? A quarta característica das águias: as águias agregam valor ao próximo. Como eu disse para vocês acima, quando elas percebem que os seus filhos estão tomados de pena, elas acreditam que eles podem voar. Elas não querem que eles fiquem no ninho para sempre, mas elas fazem seus filhos entenderem que eles são águias e precisam voar. Elas literalmente acreditam em seus filhos. Deus acredita em você. Deus acredita em mim. Deus acredita em nós. Deus agrega valor em nós. Nós precisamos ganhar pessoas para Jesus e nós precisamos acreditar que elas também vão poder voar sozinhas. Elas também vão poder dar resultados sozinhas em nome de Jesus. As águias simplesmente dizem para os seus filhos: vocês são águias. Vocês não são galinhas para ficar no ninho. Vocês podem voar. Vocês são soberanas. Aonde vocês passam, vocês causam pavor. Os animais do campo têm medo de vocês. Quando eles percebem que vocês estão vindo, eles tentam fugir. Então vocês precisam viver essa experiência. Deus aposta em você. Quando o diabo veio de rodear a terra, Deus olhou para Satanás e apostou em Jó. Deus olhou para Satanás e disse assim: Satanás, você tem visto o meu servo Jó, como ele me serve, como ele me ama, como ele faz tudo na minha presença. Satanás olhou e disse assim: é óbvio que ele faz, ele tem tudo, quem é que não faria tendo tudo? E Deus faz uma aposta. Deus diz assim: vai lá e toque em tudo que ele tem menos na sua vida, e você vai ver que ele continua me servindo.
Pergunta para o teu irmão: Deus pode apostar em você? E aí, queridos? Será que Deus pode apostar em nós? Ou será que quando Deus apostar nós vamos vacilar? Ou será que quando Deus apostar nós vamos desistir? Ou será que quando Deus apostar nós vamos simplesmente sair correndo? Deus precisa acreditar em mim. Deus precisa acreditar em você. Se o Senhor se agrada de nós, nós podemos conquistar a terra. Deus precisa acreditar em nós. Amém? Em nome de Jesus. A quinta característica de uma águia: águia atrai vencedores. Em toda a história da humanidade, sempre vemos águia como símbolo de poder, de vitória e de autoridade. A águia é o maior símbolo dos Estados Unidos. Ou seja, todo vencedor é atraído por uma águia. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: eu tenho a unção dos vencedores na minha vida. E eu sou atraído pelo meu Deus. Diga assim: eu tenho a presença de Deus na minha vida. Quando Deus olha para mim, Ele não vê um fracasso da humanidade. Ele não vê um verme que rasteja. Mas quando Deus olha para mim, Deus me vê vencedor. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso conquistar a minha terra, a minha vitória, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu sou vencedor. Amém? Amém ou não amém? O diabo pode dizer para você que você é um fracasso. Você olha para ele e diz assim: capeta, eu não, eu vou para o céu. Agora isso, vai para onde? Vai para onde? Para mim tem jeito, para você não teve. Jesus morreu por mim, por você não. Você vai para onde mesmo? Para o inferno, né? Para o lago que há de fogo e enxofre. Eu não, eu vou para o céu. Porque eu sou vencedor. Amém? Eu sou vencedor. Coloque isso dentro da tua vida. Amém ou não amém? A sexta característica de uma águia é que a águia constrói condições para que outras águias liderem. A águia cria sua família, mas incentiva seus filhos a terem a deles. Quando os empurra para voar, para que eles também se tornem grandes líderes de suas próprias famílias. Elas não disputam o penhasco, mas vivem todas no penhasco em perfeita harmonia, pois sabem que o penhasco é um lugar seguro para eles. Nós temos que ser incentivador de pessoas em nome de Jesus. Nós temos que aprender isso em nome de Jesus na nossa vida. A sermos incentivadores de pessoas. Mas pastor, se ela voar mais alto que eu, ela voou porque você incentivou. Voou porque você incentivou, porque eu incentivei. Então, a vitória é nossa também. É nossa também, nós estamos colhendo o fruto daquilo que nós plantamos, em nome de Jesus. Então nós precisamos criar essas condições em nome de Jesus. Sabe, a nossa oração tem que sempre ser assim: Deus, que o meu filho, que os meus filhos façam muito mais do que eu, em nome de Jesus. Porque é a promessa que Deus estaria abençoando a tua posteridade, a tua geração, em nome de Jesus. Ele disse que amaldiçoa a geração daqueles que o odeiam, mas abençoa a geração daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Então sempre declarar isso em nome de Jesus. Criar condições em nome de Jesus, para que sejam bênção na sua vida no nome de Jesus. Porque tem pai que fica falando assim: meu filho não vai servir para nada, meu filho não vai prestar, meu filho isso, meu filho aquilo. Só joga uma multidão de maldição sobre a vida dos seus filhos. Aí os filhos crescem, e os filhos se tornam aquela tragédia, e o pai olha e diz assim: o que mal que eu fiz para Deus? É só fazer uma retrospectiva da vida dele e ver o que ele lançou sobre o filho. Palavra não volta vazia, querido. Tanto para a bênção como para a maldição, ela vai funcionar. Então eu tenho que lançar a palavra e eu tenho que crer. Mas e se a situação for diferente, pastor? Se a situação for atípica, eu lancei palavras e ele não quer e ela não quer, eu continuo lançando. Por quê? Água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fura.
Então eu vou vencer pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Porque eu não creio num Deus qualquer, eu creio no Deus todo-poderoso. Ele diz o quê? Credes no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu vou profetizar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: águia tem visão aguçada. Amém? A sétima característica de uma águia. Águia dão ideias que ajudam a organização. Águias pessoas olham para águias aves e entendem que elas estão unidas em torno de um único objetivo. No caso das águias, de sua sobrevivência, para que não sejam extintas da natureza. E ao longo dos anos temos visto e falado sobre águias. Passam-se épocas, anos, e elas continuam vivas, mais do que nunca. Pois há nelas um grande poder de renovação. Águias, pessoas, nós precisamos aprender com águias aves. Precisamos dar ideias que ajudem, ideias que contribuam para o crescimento da nossa organização. Casa, família, igreja, ministério, da nossa empresa e dos empregados. Aqueles que têm empregados, os seus empregados. Nós precisamos ter ideia para o crescimento de todos. Então vamos pedir para Deus nos dar ideias. Talvez elas não venham na nossa mente, mas quando nós começamos a pedir para Deus, Deus traz na nossa mente. Deus, eu quero ideias para fazer a minha casa crescer. Eu quero ideias para fazer a minha igreja crescer. Eu quero ideias para fazer a minha empresa crescer. Tem gente que olha, chega lá na empresa e fala assim: eu não aguento mais trabalhar. Querido, se não aguenta mais trabalhar, vai lá e pede a bendita da conta e vai embora. Mas não fica amaldiçoando o local onde você trabalha, porque tem gente lá que está comendo daquele lugar. A Bíblia nos ensina a orar pela paz e pela prosperidade daquele lugar. Então, vamos cuidar daquele lugar, abençoar aquele lugar. É a mesma coisa na nossa casa. A gente diz assim: eu não aguento mais ficar dentro dessa casa, eu não gosto dessa casa, eu não gosto das pessoas, não gosto disso, não gosto daquilo. Até quando? Vamos ser diferentes, vamos criar ideias para que mude a nossa história, para que seja bênção, em nome de Jesus, como as águias, para que a nossa sobrevivência continue, em nome de Jesus. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: águia são cheias de ideias. Põe a mão na tua cabeça e diga comigo assim: Deus, em nome de Jesus, coloca sobre a minha vida muitas ideias, muitas ideias, muitas ideias, em nome de Jesus, para que eu contribua para o crescimento da minha organização, casa, igreja e trabalho, em nome de Jesus. Diga assim: porque se eles prosperam, eu prospero também. Então me dá ideias, em nome de Jesus. Amém? Deus tem poder para te dar ideias, em nome de Jesus. Muitas ideias. E nós precisamos aprender a aplicar as nossas ideias, em nome de Jesus. A gente não pode ter vergonha. Vamos aplicar nossas ideias, porque elas vão funcionar em nome de Jesus. As águias possuem, a oitava característica de uma águia é que as águias possuem uma atitude extraordinariamente nobre. Quando ela decide construir o seu ninho, ou seja, a sua casa, ela não procura lugares fáceis, porque ela entende que lugares fáceis são aqueles que a faria dela presa fácil. Então ela vai e toma uma atitude nobre. Ela procura um penhasco, um paredão de rochas, que se chega lá apenas voando. E lá ela constrói o seu ninho e cuida muito bem dos seus filhotes. Quando ela consegue uma presa, ela não se alimenta primeiro, mas primeiro ela garante a alimentação deles. E nós, como igreja, precisamos aprender a seguir esses exemplos das águias. Elas têm uma atitude nobre. Elas poderiam construir seus ninhos em cima de uma árvore, em cima de um prédio, em cima de um local qualquer. Mas elas vão lá no paredão, porque elas querem dar proteção, porque elas querem cuidar. E assim devemos nós. Temos atitudes assim, em nome de Jesus, de quem quer vencer na vida.
Queridos, construir um ninho em cima de uma árvore é muito mais fácil do que construir um penhasco, porque ela tem que levar os galhos para construir o ninho, ela tem que levar os matinhos para construir o ninho, e ela vai ter que dar muitos voos. Presta atenção na época da primavera e começa a observar os passarinhos, os pardaizinhos levando. O pardal cata de tudo, mas observa ele levando para você ver. Ele dá muitos voos, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Acredito que os homens aqui já fizeram isso. As mulheres não são muito ligadas nessas coisas, mas a maioria dos homens. Quem já ficou vendo passarinho voando aqui? Dos homens, levanta a mão. Quem já fez arapuca aqui? Os mais novos nem sabem o que é isso, mas quem já fez arapuca aqui? Levanta a mão. O negócio é interessante. Você coloca o milho lá e o bichinho entra e você cata. Já fizemos. A maioria dos homens. Algumas meninas aí, talvez fez, mas eu creio que a Steph está dando risada que ela fez. Ó. Mas eu creio que a maioria de nós, das meninas, não fizeram. Mas, queridos, ela vai lá e constrói lá em cima. Olha que atitude nobre, porque ela quer proteger os seus filhos. E nós precisamos construir esses exemplos na nossa vida. Nós podemos proteger através de oração, através de jejum, através de bons conselhos, através de bons exemplos. Nós podemos proteger em nome de Jesus. Amém? A nona característica de uma águia. Águia arcam com as suas responsabilidades. Nós não vemos na natureza as águias abandonando seus filhotes, seus ninhos, por causa da escassez de presas, de alimento para os seus filhos. Pelo contrário, nós vemos elas voando muito longe para conseguir seu alimento e não volta para casa com garras vazias, mas ela arca com a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade delas? É a responsabilidade de proteger a sua família, a sua descendência. E nós temos que ter essa mesma responsabilidade na nossa vida, no nome de Jesus. Nós temos que ir aonde tiver que ir, fazer o que tiver que fazer, mas nós precisamos cuidar das nossas famílias no nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim, põe a mão na cabeça e diga: Deus, eu quero a mesma responsabilidade das águias. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu quero ter esse compromisso diante do Senhor. Me dá unção para viver o sobrenatural na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. A 10ª característica de uma águia é que as águias demonstram uma inabalável lealdade. A águia nos dá um maravilhoso exemplo de casamento, porque elas formam casais monogâmicos, formam casais permanentes e são leais umas às outras por toda a sua vida. A águia macho não fica pulando de galho em galho procurando outra águia fêmea. É com aquela que ele casou, que ele decidiu viver o resto da vida, e é com essa que ele vai viver. Eles formam casais permanentes. E às vezes nós perdemos a oportunidade de vencermos na vida por N fatores. É óbvio que tem situações e situações, mas nos nossos dias as pessoas estão trocando de casamento por coisas muito fúteis. Muito fúteis. E aí nós temos que vigiar. É óbvio que se uma mulher chegar para o pastor e falar assim: pastor, meu marido tem me batido, tem me espancado todo dia, o que eu faço? Eu não vou olhar para ela e dizer assim: querida, fica com ele o resto da vida, porque é esse o desejo de Deus, esse é teu deserto, você tem que passar por isso. Porque se eu falar isso, amanhã vai chegar a notícia para mim dizendo assim: pastor, a fulana não veio mais para a igreja porque o marido a matou. Então isso daí não é de Deus. Partiu para o lado da agressão, ele agrediu, você tem que entrar com o pé. Porque não dá para ficar nesse tipo de situação, querido. Porque bateu uma, bate duas, bateu duas, bate três, e assim vai, perdeu o respeito. Então tem que vigiar. Mas eu acredito que quando nós somos águias, nós vamos aprender a conviver um com os defeitos dos outros. Porque nós temos que entender que aqui ninguém é perfeito. Então nós vamos conviver um com os defeitos dos outros, vamos deixar os defeitos mais de lado e vamos olhar mais para as qualidades. E vamos vencer na nossa vida como as águias vencem. Vamos alcançar os nossos objetivos em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Amém? Quando nós olhamos para todos os exemplos das águias, Deus abre o nosso entendimento que devemos ser como elas.
Tanto que ele próprio diz: aqueles que esperam nele renovam as suas forças como águias. Então eu convido você nessa noite. Vamos aplicar as 10 características das águias em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você entendeu? Amém ou não amém? Em nome de Jesus.